A história dos papas da Igreja Católica está manchada por crimes, traições, segredos e mistérios. Muitos teólogos falam sobre uma batalha no interior da instituição que está acontecendo há séculos. E os sumos pontífices não estariam livres dessas lutas. La Santa Sede e la Curia Romana avevano degli enormi problemi interni. Quais são os crimes e os pecados que ficaram escondidos no Vaticano durante séculos e que agora estão vindo à tona? Alguns sacerdotes cometeram um delito terrível de pedofilia. E isso acabou manchando a imagem da Igreja pelo fato de que se tentou esconder. Papa Benedetto XVI potesse finire in un attentato. Como se estabelece a estrutura de poder destes homens que governam a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo? La Chiesa Cattolica, attraverso i secoli, si dà una struttura monarchica, imperiale, in cui il Papa comanda su tutti. Será que os papas da Igreja Católica sempre foram homens de fé e de humildade? Ou será que eles eram personagens ambiciosos que desejavam o poder? Certi papi sono stati troppo amici di dittatori, capi di Stato sanguinari. A verdade por trás dos papas. Divindade próxima ao Todo-Poderoso? Representantes fiéis de Deus na Terra? Ou ótimos impostores escondidos por trás dos grandes muros do Vaticano? Atualmente, a Igreja Católica é uma das religiões com mais fiéis ao redor do mundo. Bilhões de pessoas professam sua fé, abraçando os ensinamentos do Novo Testamento e da interpretação que a instituição eclesiástica faz das Sagradas Escrituras. De que forma aconteceram os fatos pelos quais se passou da mensagem de um humilde e pobre campesino como Jesus aos papas da história do catolicismo? Pedro, segundo a tradição, foi o fundador. Ele foi o primeiro para quem Jesus Cristo confiou a criação da igreja. Jesus diz a este homem que se chamava Shimon Bar Yoná: a partir de agora você será pedra. O nome Pedro nasce naquele momento. Pedro é uma palavra derivada do grego e quer dizer pedra. E você será a base da minha comunidade em Grécia. E é de lá que a pá nasceu. Te darei as chaves do reino dos céus. E, portanto, tudo o que proibires na terra será proibido no céu. Tudo o que permitires na terra será permitido no céu. Desde o início da origem do movimento de Jesus, se trata de uma mensagem que é dirigida às pessoas que estão na margem. Isto é, às classes que não estão associadas com o poder. Isto é o que caracteriza Jesus. Pedro vai ser considerado tradicionalmente como o primeiro bispo de Roma, porque ele foi o primeiro que ficou à frente da comunidade clandestina dos crentes. Entre os anos 303 e 311, os cristãos sofreram a mais sangrenta perseguição oficial do Império. Que tipo de mensagem Jesus proclamava que era capaz de alterar até as maiores autoridades do Império entre os romanos? Essa é uma mensagem dirigida ao povo, dirigida às prostitutas, dirigida às mulheres, dirigido precisamente àqueles que eram rejeitados pela igreja. Também está dirigida àqueles que não eram beneficiados pelo poder, e era exatamente por isso que era claro o perigo que o movimento como o de Jesus representava para as classes governantes. Nas primeiras épocas, esses crentes de Jesus eram os hereges com os quais iriam brigar, iriam lutar. Longe de silenciar a fé cristã, essa perseguição outorgou um caráter heróico aos apóstolos. E seu martírio conseguiu alimentar essa nova fé que foi se estendendo rapidamente por todo o Império Romano. No ano 313, o imperador romano chamado Constantino disse: a partir de hoje está permitido ser cristão. Por que Constantino permitiu que Pedro fosse considerado oficialmente o primeiro papa da Igreja Católica? De alguma forma, ele era um imperador encurralado. Encurralado pelas guerras internas,
por todo aquele ciúme que estava por trás do império. E ele mesmo percebeu a besteira que foi perseguir os cristãos. Ele percebeu o que ele devia fazer com toda essa fé crescendo, com toda essa mensagem tão rara, tão estranha. Essa fé que ele e todo mundo deveria seguir e, mais que tudo, oficializá-la. Quais foram as reformas, pactos ou estratégia que Constantino utilizou para aceitar o catolicismo como religião oficial dentro do Império? O melhor era dizer que Constantino tinha se convertido, porque assim o trabalho seria mais fácil e ele poderia ter mais poder com os povos que tinham essa fé. Ele se aproximou dos grupos cristãos, ele conviveu com eles. E ele usou muito da ideologia deles, muito da teologia deles para fazer... Teoricamente, o cristianismo poderia não ter nascido, mas nasceu e ficou. Não podemos esquecer que hoje, aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Repito, 2 bilhões de pessoas são de origem cristã, apesar de continuarem sendo crentes ou não. Como foi que um filho de um carpinteiro que pregava descalço acabou sendo representado por autoridades de grande poder econômico que estão rodeadas de luxos? Que menções a estas figuras podem ser encontradas dentro das páginas do livro sagrado? Não existem menções sobre o papado. As menções que o papado diz que existem são ambíguas. O fato de Jesus dar as chaves do reino dos céus, o fato de Jesus escolher ele por cima dos outros discípulos. Bom, isso é uma construção papal da origem do papado. Mas quando eu leio a Bíblia, eu não tenho motivos para pensar que precisa existir o Estado do Vaticano. Como se introduziu a figura do Papa e de que forma ele era eleito? Durante os primeiros 3 séculos do desenvolvimento do cristianismo, eram escolhidos, vamos dizer, essas pessoas que mereciam respeito para dirigir a todos. Eles se chamavam de papas. Mas isso era um apelido carinhoso, sabe? Esse nome não implicava o sentido de autoridade que adotou mais tarde. Quando se constrói o papado? Esse é um fenômeno antigo e medieval. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com o cristianismo inicial. É um fenômeno posterior. Il grande passaggio interviene nel IV secolo d.C., quando il cristianesimo, che era una religione perseguitata, diventa religione di Stato. Nel momento in cui diventa come uno Stato, assume moltissime caratteristiche dell'impero romano. O cristianismo nasce do Império Romano. O Império Romano era uma sociedade hierárquica. Ela não nasceu do nada. As pessoas que faziam parte desse cristianismo, que o criaram, eram aqueles que viviam numa sociedade hierárquica. Então, é mentira o que se diz dela ter sido pura, até que o Estado romano a absorveu e a perverteu. E nel Medioevo abbiamo dei papi come Gregorio VII, sotto cui c'è un documento che si chiama Dictatus Papae, in cui si afferma che il Papa è superiore a tutti i monarchi della terra. Ecco perché c'è il triregno, questa specie di corona che ha 3 corone per dimostrare che il Papa è superiore ai re ed è superiore agli imperatori. Altri papi come Innocenzo III proclamano la superiorità del Papa su tutti i regni del mondo. O imperador em Roma era conhecido como Il Pontífice Máximo, a máxima ponte com a divindade. Os romanos acreditavam que o imperador era um homem-deus, que se comunicava como uma ponte, um pontífice, com os grandes deuses. Mas exatamente quando foi que o Papa começou a ser chamado como um imperador romano? Precisamente no século IV. Se a religião católica conseguiu se institucionalizar dentro do Império Romano, quais foram as simbologias que adotou para se misturar ao poder imperial? Lentamente i papi indossano anche i vestiti degli imperatori, il mantello rosso, le scarpe di porpora. La stola indicava il potere delle chiavi, cioè il potere del Papa di essere anche capo di Stato.
Os símbolos tradicionais dos líderes da Igreja Católica se encontram com o papado de Francisco. Que reforma esse Papa adotou diante dos gestos que seus antecessores mantinham? Lui, con un gesto solo, si è spogliato di tutto, cioè si è spogliato di 16 secoli di tradizione. La faccia funerea, bianca e trasudante sudore del cerimoniere che aveva in braccio la stola del Papa. Dicono le voci che cercarono di convincere il Papa di mettersi le scarpe rosse e la mantella e il Papa rispose che se le piacciono così tanto se le metta lei. Questo Papa ha cominciato a porre dei gesti coerenti con il suo nome, perché il nome che ha assunto di Francesco non è un nome papale, ma è una condanna per lui. Existem séculos de história por trás da construção do primeiro Papa do catolicismo, com alguns momentos de escuridão e tramas secretas que atravessaram a metamorfose atual do Santo Pontífice. Os líderes da Igreja Católica Apostólica Romana são considerados pelos fiéis como representantes diretos de Deus na Terra. Será possível que os papas contemporâneos escondam seus atos associados ao pecado diante da fé cristã? Será que realmente o Papa João Paulo II teve uma amante que escondeu do Vaticano? Qual foi o motivo da renúncia do Papa Bento XVI? Que segredos vieram à tona com o vazamento dos documentos conhecidos como Vatilix? O Papa representa na religião católica a máxima autoridade religiosa. Abaixo dele se estende uma corrente hierárquica de cardeais, bispos e sacerdotes que chega a todos os cantos do planeta. Como surgiu a hierarquia que administra essa religião de multidões? No passado, existiram muitos conflitos sobre o assunto de qual bispo tinha mais autoridade sobre qual bispo. E quem determinou isto? A política e a guerra. Temos que pensar que o Vaticano tem uma história muito obscura. O nascimento do Estado do Vaticano e a eleição de distintos papas foram documentados através da história. É assim que surgem versões sangrentas, carregadas de mistério, traição e lutas pelo poder. Será que se atentou contra a vida de um papa dentro da própria religião? Será que se cometeram crimes e tentativas de assassinato contra a figura mais importante e venerada da religião católica? O papado é a estrutura existente mais velha que há. Parece uma sequência de indivíduos, com defeitos e qualidades. Bonifácio VIII, de alguma forma, foi o maior exemplo de papa entre os papas medievais. Ele foi acusado de vender e de comprar cargos, até o ponto de ele acabar sofrendo um atentado. E Formoso fez parte de um dos episódios mais originais da história pontifícia. Quando ele morreu, o Papa sucessor o tirou do sepulcro e o fez enfrentar um julgamento. Todas as decisões de Formoso se anularam e o cadáver de Formoso foi jogado no Rio Tibre. Estevão também não terminou muito bem. Os opositores dessa época, no movimento pendular político, levaram ele à cadeia e, aparentemente, ele foi esganado pelos próprios carcereiros. Com João aconteceu a mesma coisa. Ele foi educado, aparentemente bem educado, para ter uma vida mais laica. Aos 18 anos, quando foi eleito Papa, João, evidentemente, não tinha muita vocação sacerdotal e ele foi facilmente vítima de difamações, não é? Então, ele ficou conhecido na história como o Papa da Vida Libertina. Sabe-se que ele morreu precisamente no meio de uma orgia. Esse é um bom exemplo do que implicaram as mudanças do pontificado naquele período tão complicado que eu acabei de falar. Tiveram muitos papas que estavam afastados do povo. A tradição de tentar se aproximar do povo começou com João Paulo I e lhe custou a vida.
O Papa João Paulo II tentou e por isso sofreu um atentado. E ele foi colocado no Papa Móvel. Se cometeram crimes e tentativas de assassinato contra a figura mais importante e venerada da religião católica, quais foram os casos mais relevantes da história papal associados a possíveis homicídios? Sabemos que João Paulo I foi um homem muito comprometido na sua época de sacerdote com as causas sociais. E ele questionou de uma maneira muito dura a obra criada por Pio XII, que era o aparelho financeiro do Vaticano. Este questionamento fez com que ele morresse. Foi um assassinato. Isso ficou muito claro nos livros e no famoso filme de Coppola, O Poderoso Chefão 3. Quando ele veio aqui na Argentina, perguntaram a ele se ele se atrevia a acusar as figuras do Vaticano de terem assassinado o Papa. E ele disse, escuta, até agora eu não fui processado por esse assunto e o Vaticano tem ótimos advogados. Será que estes acontecimentos do passado podem se repetir na nossa época? Por que tem setores que temem pela vida do Papa Francisco? Quais são os motivos pelos que, cada vez mais, os teólogos e os especialistas opinam sobre um possível atentado contra o Sumo Pontífice? O Papa Francisco não mora mais no Vaticano. Ele mora num convento em Santa Marta, que fica em Roma. Ele disse que é por humildade, mas eu também acho que é por segurança. Porque ele está mexendo com interesses muito poderosos. Então é possível que eles tentem machucá-lo de alguma maneira ou fazer com que ele mude suas políticas. Os setores que estiveram numa crise profunda estão enfrentando Francisco. Inclusive, esses setores falam, Francisco, você é um papa herético. Essas são as proporções. Na verdade, ele está escolhendo muitos cardeais que vão votar quando ele morrer para que o próximo papa continue com essa linha liberal. Então agora existe uma luta de poder. Há muitas resistências, muitas sabotagens. Sabotagens que vieram à tona. Existem setores da intelectualidade conservadora e meios de comunicação que o questionam. Mas Francisco não amoleceu. Ele se sente sozinho. Existem movimentações muito fortes na igreja contra Francisco e há poder dentro da igreja. Se tem uma pessoa que resolveu terminar com toda essa máfia, ele sabe que isso pode ter um preço alto e perder a vida. Assassinatos, tentativas, crimes, traições e muitas teorias conspiradoras parecem estar alojadas dentro da Cúria Papal ao longo da sua grande história. Mas não só morte e crimes estão escritos nessas páginas. Que mistérios escondeu a figura do Papa João Paulo II? Ele teve um romance com uma mulher enquanto exercia o papado? Uma das figuras mais populares da Igreja Católica é a figura de João Paulo II. Mas por que algumas pessoas afirmam que suas motivações eram mais políticas do que humanitárias? Qual é a história por trás das cartas de amor que ele mantinha com uma mulher e que foram descobertas recentemente? O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa global. O primeiro Papa que entrou no lar daqueles que não eram católicos. Ele era um Papa televisivo, coincidiu com a mudança das tecnologias dos meios de comunicação. João Paulo II chegou com um projeto muito claro: consolidar, reforçar a unidade da igreja. Quando ele chegou, encontrou uma igreja polarizada, isto é, direita e esquerda. E quis deixar claro que existia uma só igreja. Giovanni Paolo II, nel 2000, aveva pronunciato il grande atto di pentimento per gli errori e gli orrori commessi dalla Chiesa Cattolica attraverso i secoli, l'antisemitismo, le guerre di religione, l'Inquisizione. E Giovanni Paolo II aveva riunito nel 1986 ad Assisi tutti i capi delle religioni mondiali per pregare insieme per la pace. Queste cose avevano destabilizzato i conservatori
e quindi volevano di nuovo un papato più tradizionalista. Ele foi fundamental quando se tornou o primeiro papa da Era Moderna que entrou numa sinagoga, o primeiro também que entrou numa mesquita, precisamente para ressaltar o respeito que para ele era fundamental para aproximar os seres humanos, para ter uma convivência che è molto necessaria nesse mondo che temos che vivere. Giovanni Paolo II ha regnato per quasi 28 anni e dunque è stato un regno lungo e in quel periodo di tempo è riuscito a strutturare tutto il suo potere in maniera quasi dittatoriale all'interno del Vaticano. Non c'era mosca che volasse senza che Giovanni Paolo II e il gruppo dei polacchi che governava il Vaticano non lo sapesse. A figura do Papa João Paulo II é considerada por muitas pessoas como uma das mais lembradas de toda a história. Mas também existem pessoas que eram contra seus vínculos e contra sua influência política. Um objetivo fundamental para João Paulo II na década dos anos 80 era o de lutar contra o comunismo em todos os lugares, em todos os espaços. E utilizar todas as armas, instrumentos che ajudassem a conseguir esse obiettivo. Tutto questo è stato travolto un po' dal suo essere polacco e quindi esponente di una chiesa particolarmente tradizionalista e anche particolarmente anticomunista. Qual era o motivo das suas viagens pelo mundo? Será que elas tinham um objetivo humanitário? Ou, como algumas pessoas acham, o que ele realmente queria era influência e poder político? Por exemplo, para fazer um trato com o presidente Reagan, com a Thatcher na Inglaterra e apoiar o movimento Solidariedade, esse movimento sindical de Lech Walesa, e contribuir em termos econômicos, em termos políticos, com a queda do comunismo na Europa do Leste e na União Soviética. E para conseguir isso, desenvolveu uma atividade política e diplomática que vai explicar suas viagens pelo mundo com entrevistas com líderes políticos, com pessoas muito influentes e muito importantes para trabalhar, minar as bases do comunismo, que para ele era o inimigo principal. Não só seus vínculos políticos fariam sombra e começaria um debate sobre a imagem de João Paulo II. Sua imagem também ficaria embaçada por aqueles que afirmam a hipótese de que ele teria tido uma amante durante alguns anos. Recentemente, foram encontradas 350 cartas escritas entre João Paulo II e uma filósofa polaco-americana que se chamava Anna Teresa Timieniecka. As cartas entre Ana Teresa e João Paulo II fazem parte de uma tradição eclesiástica muito antiga. São Paulo foi acompanhado por Santa Cleta. Não conhecemos estes textos porque eles foram excomungados pela Igreja no ano 325. São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila eram outro casal dentro da tradição eclesiástica que mantinham uma comunicação epistolar muito rica. E não é só isso, mas também romântica, era de parceiros. Eu acredito que essas cartas são reais, são verdadeiras, porque elas foram levadas em conta durante o processo. Essa correspondência demonstra, de um lado, o grande respeito do Papa João Paulo II diante da figura da mulher. Isto é, ter uma amiga com quem ele se correspondia não significa querer fazer sexo. Para uma sociedade que continua associando sexo com pecado, a relação erótica com o mal, quase sempre espera que essas figuras religiosas fiquem totalmente afastadas das paixões humanas. E eu acho que o que aconteceu entre Ana Teresa e o Papa João Paulo II era amor. E o amor não necessariamente tem sexo, só tem amor. Eu lembro que eles falavam sobre assuntos teológicos, falavam sobre assuntos filosóficos. E numa das últimas cartas que João Paulo II escreveu, ele lhe deu um escapulário da Nossa Senhora do Carmo. Eu não sei se essa mulher era crente ou não,
de qualquer jeito, se demonstrou uma relação de um nível muito elevado. Numa das cartas enviadas no ano de 1976, João Paulo II escreveu: Minha querida Teresa, recebi as 3 cartas. Você escreve sobre sentir-se despedaçada, mas não consigo encontrar nenhuma resposta para essas palavras. E numa carta do dia 10 de setembro de 1976, ele lhe enviou um escapulário e escreveu: É a dimensão em que a aceito e a sinto em todos os lugares e situações, quando você está perto e quando está longe. Me lo augurerei per loro di nuovo, cioè, siccome non ci vedrei niente di male o di deprecabile, se è successo tanto meglio, ma di più. Que João Paulo II tivesse uma amante, eu considero uma coisa de fábulas, uma coisa absolutamente impossível. Com muitas opiniões divididas, a verdade sobre o relacionamento deles continuará sendo um mistério. Mais importante do que a polêmica, o Papa João Paulo II se tornou um personagem que atravessou fronteiras e que construiu pontes interreligiosas. É por isso que ele foi canonizado alguns anos antes da sua morte. Quem viria depois dele? Una volta morto l'imperatore e una volta eletto un papa più fragile e meno carismatico di Giovanni Paolo II, cioè Benedetto XVI, tutte le lotte e gli asti per la gestione del potere, per il controllo delle ricchezze economiche, per il controllo degli appalti, oltre a scontri dottrinari, sono esplosi. O que se conhece realmente sobre o papado de Bento XVI? Quais foram as motivações da sua renúncia? Que escândalos se encontraram no vazamento dos famosos documentos secretos conhecidos como Vatilix? Depois da morte de João Paulo II, o Colégio dos Cardeais elegeu a Joseph Aloysius Ratzinger e escolheu o nome Bento XVI como seu sucessor. Com este Papa, estourou um dos maiores escândalos dos últimos tempos do Vaticano: a revelação dos documentos secretos que mostraram corrupção e lavagem de dinheiro, mundialmente conhecidos como Vatilix. Qual foi a motivação da Cúria da Igreja Católica de escolher um personagem tão diferente do seu antecessor? Quais foram as principais diferenças entre esses 2 papas? Por que teólogos e especialistas acreditam que a estratégia criada pelo Vaticano não teve os efeitos desejados? Como impactou a decisão dentro da Santa Sé e ao redor do mundo com seus milhões de fiéis? Eu acho que são opostos e, diferentemente de João Paulo II, que era uma pessoa muito carismática que se dava muito bem com toda a mídia. O perfil de Ratzinger era frio, intelectual, um continuador no que se refere a todo o pensamento conservador di João Paulo II. Però è stato eletto da un gruppo molto conservatore nel conclave del 2005, soprattutto ad opera dell'Opus Dei, perché vi fosse di nuovo un papato della tradizione. Quais são as bases e os fundamentos pelos quais se elege a sucessão de um Papa? Isto tem algo a ver com a capacidade, com a trajetória individual, ou isto responde só a um interesse político da instituição religiosa? Bento XVI realmente era uma pessoa que se acreditava que tinha uma grande capacidade intelectual, era um grande teólogo, um papa de bibliotecas. Purtroppo non ha le qualità dell'uomo di governo, non è un leader politico e bisogna essere anche politici se si è papi. O papado de Bento XVI foi minado por todo tipo de crise. Assim que ele assumiu o cargo, teve que enfrentar distintos tipos de conflito ao mesmo tempo. Mas a revelação dos documentos secretos, chamados de Vatilix, seria, sem sombra de dúvidas, seu pior inimigo. Existem muitas opiniões no que diz respeito a este acontecimento como o começo de um final anunciado. E quindi il suo pontificato è stato segnato da moltissime crisi con il mondo islamico per il discorso di Ratisbona, crisi con il mondo ebraico perché aveva tolto la scomunica ad un vescovo antisemita del movimento lefebvriano.
crisi con il mondo della scienza, perché aveva detto che i preservativi favoriscono l'AIDS, l'HIV. Crisi con i cattolici stessi, perché aveva dato spazio proprio ai nemici del concilio, e cioè al dialogo con il movimento cismático de Lefebvre. Os principais conflitos que Ratzinger teve que enfrentar tiveram origem no pontificado de João Paulo II. Um desses conflitos que eu acho importante, porque é o eixo de atuação de uma instituição religiosa, é aquele que tem a ver com a pederastia. Esses escândalos, desde o final do século XX, começaram a ficar conhecidos, não é? Nos Estados Unidos, tem processos muito fortes contra a Igreja Católica. No Vaticano, os grupos conservadores que pertenciam à geração de João Paulo II mantinham uma estrutura de poder, de privilégios, que começou a rachar exatamente por causa das pressões e escândalos internacionais de pederastia. Isso provocou uma quebra no interior da Cúria Romana e uma luta interna de poder. E então começaram a vir à tona diversos casos de sacerdotes que tinham cometido delitos desse tipo. E isso enfraqueceu a igreja, pelo fato de que existia a impressão por parte de muitos setores de que a igreja queria, de alguma forma, esconder esses delitos. Embora há 600 anos nenhum papa tivesse deixado o cargo, Bento XVI começou aos poucos a percorrer um caminho que o deixaria sem saída. De todas as crises, teve uma em especial que fez ele renunciar de um cargo supostamente indeclinável. Também estourou a crise sobre o assunto das finanças do Vaticano, que ficaram conhecidas publicamente através dos famosos Vatilics. Essa subtração dos documentos, feita pelo Camerlengo, que é alguém muito próximo, apareceram todos esses assuntos que têm a ver, inclusive, com coisas como a lavagem de dinheiro, sabe? E também como se gasta o dinheiro do Vaticano. O que revelam os documentos que conseguiram o tirar do Vaticano? La scoperta di documenti che mostravano una guerra interna alla Chiesa fra gruppi di cardinali, fra diversi gruppi di interessi. I documenti più importanti sono 3 o 4, più rilevanti dal punto di vista giornalistico dell'opinione pubblica. Alcune lettere sono le lettere che Viganò, che il tempo era il segretario del governatorato del Vaticano, un monsignore molto importante, spediva all'allora segretario di Stato Tarcisio Bertone per spiegare che c'erano stati, a suo parere, dei gravi atti di corruzione all'interno del Vaticano. O dinheiro do Vaticano, ele está, inclusive, investido em empresas que, por exemplo, fabricam anticoncepcionais. Esse é o exemplo, sabe? Empresas que são usadas para a lavagem de dinheiro. São instituições onde há pouca transparência e onde não se cumprem as regras que outras instituições devem cumprir, outras instituições financeiras internacionais. Veio à tona uma grande quantidade de propriedades urbanas que o Vaticano tem em Roma, e essas propriedades em Roma são utilizadas de acordo com vontades particulares. Houve uma luta de poder? Alguém traiu Bento XVI para motivá-lo a sair do cargo? Ou isso foi uma decisão pessoal? De que forma o Papa reagiu diante desse escândalo que aconteceu dentro da Santa Sé? Esse foi um grande desafio que Bento XVI teve que enfrentar e muitas vezes sua reação não foi enérgica o suficiente para satisfazer as necessidades que muitas pessoas tinham de ressaltar esse fenômeno, de fazê-lo vir à tona, de não escondê-lo e de lutar de forma eficaz, castigando todos os responsáveis. Ci sono stati dei documenti di Vatilix I addirittura in cui si ipotizzava che Papa Benedetto XVI potesse finire in un attentato
e che lui sarebbe stato ucciso per far posto ad altri cardinali. Ovviamente lettere deliranti, però firmate da un vescovo importante al tempo del vescovo di Palermo, Paolo Romeo. No dia 28 de fevereiro de 2013, Bento XVI renunciou ao seu cargo como sumo pontífice da Igreja Católica. João Paulo II, que veio antes dele, tinha um problema muito grave de saúde, mas ele disse: não posso renunciar. E sua frase, a frase de João Paulo II era: Jesus não desceu da cruz, mesmo que ele estivesse passando por um problema muito grave. Mas Bento XVI disse não, mesmo que sua saúde ainda permitisse que ele continuasse no seu cargo. Mas tem pessoas que acham que talvez o grande problema é que ele acreditava que não tinha forças suficientes para bater o martelo e decidir as mudanças que deveriam ser feitas. Ratzinger non si è dimesso per le rivelazioni di Vatilix, Ratzinger si è dimesso perché il suo pontificato era entrato in un vicolo cieco e lui non aveva più la forza per governare. A renúncia de Bento XVI foi um choque para a Igreja Católica. Foi um choque para a cultura que existia dentro do Vaticano e foi uma forma traumatizante de transmitir uma mensagem que tinha mudado a Igreja para sempre. Benedetto XVI è sicuramente un papa da ricordare, un ex papa che non era semplicemente il papa morto. E quindi secondo me è stata una decisione storicamente significativa che resta anche un problema per gli storici. Perché si è dimesso Benedetto XVI? Segundo alguns teólogos e eruditos no assunto, a eleição e a posterior coroação de cada sumo pontífice foi minuciosamente desenhada segundo as necessidades do contexto histórico da Igreja em cada período. Será que se errou ao eleger o Papa Bento XVI? Será que o Papa Francisco foi eleito para consertar isso? Quando elegeram Ratzinger, o Papa Bento XVI, na verdade eles elegeram Bergoglio. Mas Bergoglio não aceitou por algum motivo, isto é, o sucessor de Wojtyla era Bergoglio, mas fala-se que algo aconteceu e isso é o que se fala. E isso, de alguma forma, nunca foi negado por Bergoglio ou por Francisco. Naquele momento, os cardeais preferiram a opção de um Papa intelectual ao Papa Francisco. O Papa renunciou ao seu papel. Isso não acontecia há séculos. Um Papa como Bento XVI, doente, um Papa superado pela situação, um Papa deprimido, dava para ver na cara dele, um Papa derrotado. Tudo isso fez com que se reconsiderasse a estrutura da Igreja. Nesse momento se determinou que a Igreja precisava de reformas. Era necessário que houvessem mudanças reais na vida da Igreja. E por isso o perfil de Mário Bergoglio, que é um perfil profundamente sul-americano, próximo ao europeu jesuíta, ascende ao papado. Os motivos da renúncia de Bento XVI continuarão sendo motivo de debate. Será que o único ex-papa vivo na face da Terra tem a resposta histórica dos motivos da sua renúncia? Será que todos os documentos do Vatilix foram revelados? Ou será que há mais mistérios e traições, segredos e pecados que nunca conheceremos? Que coisas iriam mudar no Vaticano a partir da eleição do Papa Francisco? Depois da renúncia de Bento XVI e de um breve período de sé vacante, no ano de 2013, o cardeal sul-americano Jorge Bergoglio assumiu a cátedra de São Pedro. Habemus Papa! Nascido na Argentina, mas com ascendência italiana e com formação jesuíta, Bergoglio escolheu o nome Francisco e se tornou o primeiro papa latino-americano da história. Que classe de papado nasceu com ele? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo: riformare la curia romana, che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. La curia romana è un pachiderma così pesante e così radicato
nel pensiero, nel costume che non basterà un Papa Francesco, ce ne vorranno almeno 10 Papi Francesco per poterla sminare e destrutturare dalle fondamenta. Eu acho que o Papa Francisco chegou na hora certa. E aqueles que entendem do nosso catolicismo entendem que por trás de tudo isso tem um estado político, social, que não vai deixar ele trabalhar como gostaria. Será que ele poderá renovar a fé dos católicos e atrair novos fiéis à igreja? Eu acho que o Francisco está fazendo é nos desafiar a viver o Evangelho. A própria presença dele é bondade, é Evangelho. Ele abraça, beija, sorri. Esse é o caso do Papa Francisco, que não só atrai fiéis do mundo católico, e não tantos quanto gostaria. Ele atrai muito mais gente fora do mundo católico, ex-socialistas, ex-comunistas, ex-progressistas, que atualmente não se sentem representados por nenhum partido, por nenhum grupo. E nesse Papa encontram uma liderança que nunca teria sido pensada há 40 ou 50 anos. Francisco é considerado por muitos como um Papa humilde que quer fazer uma igreja pobre para os pobres. Qual é seu posicionamento diante do dinheiro do Banco do Vaticano? Francesco ha cercato e sta ancora cercando di portare avanti un'opera di pulizia per cacciare via dalla banca tutte le persone che non ne hanno diritto, e penso che un'opera di pulizia in effetti sia stata fatta. Tem vários gestos no pontificado de Francisco que vão entrar para a história. São gestos completamente coerentes com sua forma de enxergar a igreja e, mais importante, sua forma de enxergar as pessoas. Um Papa que para o papamóvel para abraçar os doentes, um Papa que abraça os anciãos, um Papa que responde tranquilamente aos jornalistas no avião. Eu acho que o Papa está mudando a Igreja Católica com esses gestos. Uma imagem do Papa Francisco vale mais do que 1000 homilias. O Papa se aproxima aos assuntos da atualidade com um olhar conciliador. Será que esta é uma oportunidade de mudança para a Igreja? Voglio vedere come andrà a finire la rivoluzione di Francesco, perché, come dire, c'è nel pontificato di Francesco certamente un elemento di riduzione del peso della Chiesa, di riduzione del potere, della presenza temporale, che secondo me è importantissima per salvare la fede dei pochi credenti ancora esistenti. Quello che Francesco sta facendo e che io guardo con simpatia, ma anche con timore e tremore, come direbbe Kierkegaard. O Papa Francisco é o novo cantor de uma música que já tinha sido cantada por outros papas. A música é a mesma, mas o cantor faz com que pareça uma música muito mais... Bom, é o ritmo latino, é um Papa com coração latino que deixa essa música muito mais contagiante. Com mais de 2000 anos de história, um sem fim de mistérios e segredos, atualmente ainda se escondem entre os fortes cimentos do Vaticano as verdadeiras causas dos papas assassinados, da renúncia de Bento XVI, do relacionamento de João Paulo II com uma mulher polaca e do vazamento dos documentos Vatilix I e II. Esses são só alguns acontecimentos. A história dos papas da Igreja Católica edita todo dia um novo capítulo, com uma sucessão de líderes que atualmente tem o Papa Francisco escrevendo suas páginas.